Olá, turma das professoras Keila Núzia e Daniela Limeira. Vamos começar a semana de 24 a 28, estudando as relações ecológicas, que está no capítulo 12, das páginas de 199 a 208, né? Então, as relações ecológicas, como vocês podem ver na ilustração, elas podem ser harmônicas e desarmônicas. Como o nome diz, a harmônica está em harmonia, ninguém é prejudicado. A desarmônica, alguém é prejudicado. Além desse nome, ela pode receber o nome também intraespecífica e interespecífica. Então, as relações podem ser harmônica, intraespecífica quando for entre seres da mesma espécie, ou harmônica interespecífica quando for entre seres de espécie diferente. As desarmônicas também são do mesmo jeito, elas podem ser desarmônica entre seres de espécies da mesma espécie, no caso intraespecífico, ou entre seres de espécie diferente. Vejamos agora esses tipos de relações ecológicas. Vamos começar com as relações intraespecíficas. A primeira que a gente tem é a sociedade. Então, a sociedade, nesse tipo de relação, os indivíduos de uma mesma espécie, eles vivem juntos e apresentam uma divisão de trabalho, onde todos são beneficiados. Um exemplo que a gente conhece bem é as abelhas, né? Eles têm divisão de trabalho, vivem em sociedade porque tem divisão de trabalho. A rainha tem um papel, as operárias têm outro papel e o zangão outro papel. Não ocorre só com as abelhas, porque a gente tem outros exemplos, formigas, cupins, também vivem em sociedade. E um outro tipo de relação intraespecífica, que ocorre entre seres da mesma espécie, é a colônia, né? Os animais que vivem em colônia. Esse tipo de relação também são entre seres de espécie, da mesma espécie. Eles vivem juntos, só que formam uma união física, né? E pode ter ou não divisão de trabalho. No caso dos corais, eles são todos unidos, formando um só corpo, e não tem divisão de trabalho. Já nas caravelas, há divisão de trabalho. As bactérias também vivem em colônia, mas não há divisão de trabalho. Essas duas relações são harmônicas entre seres da mesma espécie. Já a competição pode também ser entre seres da mesma espécie, mas ela já não é harmônica porque alguém vai ser prejudicado. Porque os animais eles podem competir pelo território, pode competir pela fêmea ou pelo mesmo alimento, né? No caso dos herbívoros. Então, não é harmônica, é desarmônica, mas é entre seres da mesma espécie, é intraespecífica. O canibalismo também é um tipo de relação que acontece entre seres da mesma espécie, mas ela também não é harmônica porque alguém sai prejudicado, onde o ser come os seus filhotes, né, os seus próprios filhotes. A gente tem um exemplo do tubarão cinza, onde no próprio útero ele se alimenta dos outros filhotes. O louva-a-Deus também se alimenta dos seus filhotes, então é uma relação desarmônica. Agora vejamos os exemplos das relações interespecíficas entre seres de espécie diferente. Elas também podem trazer benefício ou não, podem ser positivas ou negativas, ou podem nem trazer benefício nem malefício. Por exemplo, o comensalismo. É uma relação ecológica em que apenas um organismo é beneficiado, mas o outro não sofre nenhum malefício nem benefício. No caso, por exemplo, a rêmora e o tubarão. O tubarão devora suas presas e a sobra, a rêmora pega. Fica abaixo do tubarão e ela vai pegando só o que sobra. Leões e hienas, né? Os leões devoram suas presas e o que sobra as hienas pegam. Então, essa relação de comensalismo, então não traz prejuízo para outra parte, porque ele pega só o que sobra, né? Já o parasitismo é uma relação interespecífica desarmônica, alguém é prejudicado. Nós vamos ter dois tipos de parasitismo, os endoparasita, no caso o homem a lombriga,
e os ectoparasitas, no caso de carrapato e cachorro, né? Os parasitas que ficam na pele e os que ficam dentro do intestino são chamados endoparasitas. E os que ficam fora do corpo é chamado de ectoparasita. E o mutualismo é uma relação também interespecífica entre seres de espécie diferente, mas ela é harmônica. Os dois são beneficiados. No caso, a gente tem exemplo assim do lodo. O lodo é formado de algas e fungos, a junção dos dois. Os dois, um precisa do outro. Não existe lodo se não for os dois juntos. As bactérias que vivem na raiz das leguminosas, tantas bactérias precisam das raízes para viver, quanto as raízes precisam das bactérias. Então, é obrigatória o mutualismo. E é uma relação benéfica para os dois. O inquilinismo, o nome já está dizendo, é um inquilino. Ele vai usar o outro só como moradia, mas não vai trazer nenhum prejuízo. Nós temos o exemplo das plantas das florestas, das grandes árvores, né? Então, as plantas pequenas, como orquídeas, bromélias, elas nascem sobre as grandes árvores para pegar o sol. Então, elas ficam ali sem prejudicar, só para captar os raios solares. Então, ela não traz prejuízo, é uma relação harmônica entre seres diferentes. O amensalismo é uma relação ecológica interespecífica entre seres de espécie, mas ela é desarmônica, porque a presença de uma espécie, ela acaba inibindo o crescimento e a reprodução de outra. No caso, a gente tem fungos que liberam substância que matam outros, né? Então, aí uma sai prejudicada. Protocooperação é um pouco diferente do mutualismo, parecido e diferente. Os dois são beneficiados na protocooperação. Eu te ajudo, tu me ajuda. Só que na protocooperação não é obrigatória como no mutualismo. A relação do mutualismo é obrigatória. Na protocooperação, não. Eles precisam do outro, mas podem viver independente deles. Por exemplo, o jacaré e o pássaro palito. O jacaré, quando come, fica com os dentes cheios de carne. E o pássaro palito vem e tira as carnes, né? Então, o pássaro palito enche a barriga e alivia o incômodo do jacaré. Mas o pássaro palito pode viver sem o jacaré sem ele, certo? Então, é facultativo. E nós ainda temos a alelopatia, que na alelopatia é um tipo de relação interespecífica desarmônica caracterizada por um efeito prejudicial de uma espécie de planta sobre a outra, por meio da produção e liberação no ambiente de compostos químicos que são nocivos para a planta, então causando a morte da planta. Então, ela é desarmônica entre seres de espécies diferentes. Então, bons estudos, repitam, escutem bem a aula, para que a gente possa ter êxito nas atividades.